Sejam bem-vindas! Gente, segunda-feira, Dia Mundial de Voltar para o Foco. Se você está assistindo essa live aqui depois, essa live está sendo gravada na segunda-feira. E segunda-feira, para quem está aí em processo ou em vias de, cuidar do seu emagrecimento, segunda-feira é o dia da mudança, não é mesmo? Segunda-feira é aquele dia que a gente começa começando. Se não der o primeiro pontapé na segunda-feira, a gente já sabe que não é naquela semana que as coisas vão engatar. Então, sejam muito bem-vindos. Segunda-feira é o Dia Mundial do Foco. E é o melhor dia para a gente falar sobre ele. A gente vai falar hoje sobre foco de um jeito, talvez, que você não esteja muito acostumado a ouvir. A minha ideia hoje é trazer uma outra visão sobre o foco para vocês. Porque a gente tem aquela sensação de que quando a gente foca, a gente faz tudo direito. Quando a gente foca, a gente resolve começar uma dieta e não falhar mais. Quando a gente foca, a gente resolve ir para academia e não falhar mais. Bom dia, isso quer dizer que a gente está no foco, não é isso? Então, hoje a gente vai mudar muito esse nosso conceito de foco. Então, pega a sua água, venha falar bom dia comigo. Para quem está chegando agora, não é? Aqui no perfil rola sempre uma semana muito especial, cheia de lives. A gente chama de Semana do Aquecimento. Semana do Aquecimento para a Semana da Virada de Chave. A semana da virada de chave do emagrecimento é uma semana onde eu libero 3 aulas da minha mentoria. São aulas gratuitas, mas são aulas muito profundas. E para que vocês cheguem lá prontas para receber todo o conteúdo, a gente vai fazendo lives aqui de esquenta, né? Trazendo para vocês um pouquinho mais de informação do emagrecimento de um jeito aonde a gente realmente consegue entender a questão raiz, a causa raiz do excesso de peso, que, claro, não é a comida, mas sim tá aí no seu emocional. Então, nesse perfil aqui, a gente vai falar sobre o emagrecimento, mas não sobre parar de comer chocolate ou treinar mais forte na academia. A gente vai falar sobre o emagrecimento baseado no nosso emocional. E o que é que isso tem a ver com foco, né, gente? Vamos combinar o que que tem a ver foco com a questão das minhas emoções. Então, seja bem-vinda. É melhor você sentar. Essa livezinha, né, de manhã. Tem gente aí que está indo para o trabalho, não é? Tá acordando, tá tomando seu café, trocando de roupa. Já vamos comigo aqui criar toda a linha de pensamento, todo o processo. Então, talvez, se a gente fosse fazer uma pesquisa, não é mesmo? Se a gente fosse pedir para as pessoas trazerem aquilo que elas mais gostariam de ter em relação ao processo de emagrecimento, talvez a maior resposta seria foco. Ah, eu queria ser mais focada, não é? Eu recebo muito aqui nas caixinhas do perfil mensagens como: ah, eu tenho dificuldade de ter foco, eu não consigo focar, ou eu não tenho foco. Então a gente precisa aprender a lidar melhor com ele, não é mesmo? Então, como é que a gente vai falar sobre foco? A gente vai trazer aqui para a questão, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai entender foco como se fosse uma câmera. Pensa numa câmera fotográfica. Você abre o foco da câmera, você pega toda a paisagem, tudo que está ali. E você fecha o foco da câmera, você mostra um pedacinho só. Você mostra só aquilo que você quer olhar. Só aquele pontinho. Às vezes, né, você quer tirar foto de um detalhezinho da roupa de alguém, você vai focar, você vai fechar a câmera para ficar só naquele pontinho. Essa é, não é? Isso é foco. Então, se a gente entende foco como diminuir e não intensificar, isso já muda tudo. Porque o que costuma acontecer é que as pessoas que querem ser muito focadas, ser muito focada para elas, não quer dizer cuidar muito bem de uma coisa só. E sim, né? Quando a gente está falando de emagrecimento, já vamos trazer aqui para nós, ser muito focada quer dizer ir na academia, fazer jejum, fazer a dieta, nananã, nananã, nananã. A gente acha que foco é fazer mais, quando o foco, na verdade, é fazer menos de forma mais intensa.
mais concentrada, mais pontual. Isso é foco. Então, muitas vezes, quando a pessoa chega para mim e diz assim, ó, Paulinha, eu não tenho foco, eu não consigo ser. E eu digo para ela, olha, a gente só tem dificuldade com foco quando a gente não estabeleceu bem um foco. Quando a gente está fazendo um monte de coisa, achando que é fazer mil coisas que condiz com estar focada. E aí, de repente, tudo passa a fazer sentido. Então, eu vou até dar um exemplo, gente. Ontem estava conversando com meu marido. Meu marido é ciclista, não é? E para o ciclista importa muito a questão do peso. Hum. Ele fez um período de preparação, ficou muito forte, está pedalando muito bem, mas para ficar mais forte, ele precisou comer mais, não é? E ganhou um pouco de peso, ganhou massa muscular, mas ganhou peso também para ganhar força. Então, qual era o foco dele? Era pedalar mais forte. Para isso, ele aumentou a comida, aumentou os treinos para dar conta daquilo que ele tinha que dar. E aí ontem ele estava falando assim, poxa, agora eu preciso perder uns 6 quilos. Acho que agora tá na hora, tal. E aí ele tinha duas opções: contratar uma consultoria para treinar mais e mais intenso e contratar, passar com a nutricionista esportiva dele para comer menos. E aí eu falei para ele assim, eu falei, você vai ter que escolher um dos dois. Você não vai conseguir fazer os dois ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir manter as duas coisas, são muito extremas. Se você comer menos, você não vai conseguir treinar mais. Entende? E se você treinar muito mais, você não vai conseguir comer menos. E aí, o que que vai acabar acontecendo? Você não vai ter resultado em nenhum dos dois serviços que você vai contratar. E aí, ele ficou olhando assim para minha cara, sabe? Então, eu falei: você vai ter que escolher um foco e fazer ele muito bem feito. Isso a gente faz quando faz um planejamento das estratégias de emagrecimento. Quando a gente constrói um plano de ação, aonde? Para que a pessoa não desista ou para que ela não se atrapalhe no meio do caminho, a gente vai colocando uma coisa de cada vez. Isso é ter foco. Ter foco é dizer, agora o meu foco está todo na alimentação. Vamos dar um exemplo. Então, o meu foco agora é a alimentação. Então, eu não vou gastar energia olhando para outras coisas. Eu vou manter o meu treino como ele está, eu vou tentar mudar o mínimo possível a minha rotina. Não é tipo, não vou tentar acordar mais cedo, dormir mais cedo. Não vou. Agora vou focar em mudar a alimentação. E quando ela estiver fácil para mim, quando eu estiver adaptada com isso aqui, eu vou trocar o foco. Então, eu vou dar uma manutenção aqui e agora eu vou focar mais no treino. Então, toda vez que a gente fala sobre foco, a gente fala sobre escolher uma coisa. Então, você vai escolher, por exemplo, né? Vamos escolher lá, vou cuidar da dieta. E aí você vai colocar todas as ações ali na dieta que você vai fazer durante tanto tempo. Então, 2 semanas eu vou estar bem focadinha na dieta. Então, durante 2 semanas eu vou olhar só para isso, eu vou cuidar só disso. E aí, o que que eu vou fazer nessas 2 semanas em relação a isso? Aí eu vou escrever as ações. Eu vou beber mais água, eu vou jantar mais cedo, eu vou nananã. Então, você coloca ali. E eu também não gosto de muita ação, não, tá? Senão a gente se perde. Senão vira uma lista de tarefas. Deu para perceber? E aí, depois que essa alimentação já estiver legal, já estiver mais fácil para mim, eu já não estiver sofrendo tanto, eu vou aumentar a minha quantidade de treino. Até porque eu vou querer melhorar outra coisa, que não seja só o número da balança, né, gente? Eu vou querer dar uma melhoradinha no corpo também. E aí eu vou alternando esses focos. Agora meu foco é cuidar da minha ansiedade. Então agora, né, enfim, é isso que eu faço. Ajudo vocês não só a aprender a dominarem essas questões, como foco, ansiedade, compulsão, não é? Mas é cuidar da parte emocional. Então, poxa, eu vou entrar no programa da Paulinha e eu vou ficar 100% focada em trabalhar o meu emocional. Então, eu vou fazer os exercícios que ela propõe, eu vou fazer os áudios de reprogramação. Eu vou estar aqui, ó,
bem certinha, cuidando só disso aqui, que é o que eu preciso fazer. Então, o meu foco está em cuidar disso. O que acontece? Aí a gente pode dizer assim, ó, a- o problema do foco é que quando mal manipulado, quando a gente, vou dar o exemplo da comida de novo, tá? Então agora eu quero focar um pouquinho mais na alimentação. Legal, quero focar um pouquinho mais na alimentação. Se você não sabe dosar isso ou se controlar, e aí é o que eu mandei hoje no áudio lá do grupo da virada de chave do emagrecimento, que aliás, gente, se você não tá no grupo, não é? Espera essa live acabar, não vai sair daqui agora, tá? Espera essa live acabar. Aí você vai clicar no link da minha bio. Vai se inscrever para entrar no grupo de WhatsApp. Por quê? Porque lá no grupo de WhatsApp, todo dia, eu mando um áudiozinho sobre o assunto da live do dia e coloco ali uma reflexão para vocês. Então, no áudio de ontem, que eu mandei ontem, eu remandei ele agora cedo, porque entrou bastante gente no grupo depois. Eu falava sobre excesso de foco vira obsessão. Então, por exemplo, tá? Vocês têm bastante dificuldade com a parte da alimentação. Acho que todo mundo tem. Aí o que acontece? Você acha que emagrecer é só bater na alimentação. E aí o que que você vai fazer? Você vai ficar hiper focada na alimentação. Olha como isso tem o seu revés. Então, eu vou acordar pensando em comida, eu vou almoçar pensando no que eu vou comer à tarde, eu vou tomar meu lanche da tarde pensando no jantar, eu vou jantar com medo de passar fome à noite, e aí eu já vou pensar naquilo que eu vou comer amanhã. Percebe que quando a gente coloca a comida de centro do nosso foco, a gente tem um efeito contrário. Porque pensa assim, ó, toda vez que a gente pensa em comida, dá vontade de comer, não dá? Não é mais ou menos assim? Então, por exemplo, você tá pensando, sei lá, não vou falar nada gordice aqui, porque hoje é segunda-feira, né? Senão eu vou estragar a semana de vocês. Mas imagina que você tá na sua cabeça pensando numa maçã. Vai, vamos falar de uma maçã. A gente sabe que não é maçã, que a gente pensa desse jeito. Eu preciso comer uma maçã. Ai, que vontade de comer uma maçã. Você vai ficar com aquela maçã na cabeça. Quanto mais eu penso na maçã, mais eu quero comer a maçã. E se eu colocar um não, se eu falar assim, eu não posso comer maçã, nossa, não posso comer maçã, não posso comer maçã, olha, não posso comer maçã. Aí que eu vou ter mais vontade de comer maçã mesmo. Aí essa vontade vai ficar insuportável, eu não vou conseguir aguentar de vontade de comer maçã. E vou acabar comendo uma maçã. Então, toda vez que a gente transforma a comida no foco do processo de emagrecimento, quando a gente não pensa no resto, quando a gente não pensa em como a gente está se sentindo, como a gente não foca na emoção, quando a gente não troca o foco, a gente fica achando que emagrecer é só comer, a gente pensa 24 horas por dia em comida. E aquilo que deveria ser foco, então se torna obsessão. A gente passa a ficar obsessiva por comida. Você acorda pensando no que tem que comer, dorme pensando no que tem que comer. O tempo inteiro você passa assim, ó, no Instagram procurando receita para fazer. Tudo vira só comida. E sabe o que acontece? A gente perde a paz. Porque a gente fica com a cabeça tão ali que aquilo aumenta o nosso desejo. Todo o excesso de foco aumenta o desejo. Então, você não foca no corpo que você quer conquistar. Você não foca nas sensações que ser magra te traz. Você não foca nas emoções para cuidar desse emagrecimento. Você foca na comida. E aí você fica o tempo inteiro pensando no que, mulher? Só na comida. E aí, quanto mais você pensa em comida, mais você quer comer, mais você passa fome. Fica mais difícil o processo de emagrecimento. Não, Paulinha, mas eu não fico pensando, eu fico pensando que eu não quero ter fome. Não é pior? Porque se você levar, assim, ó, vou ensinar uma coisa para vocês que vai mudar tudo, tá? A nossa mente, ela não entende a palavra não. Tem um filtro aqui, né?
ela não recebe a palavra não. Então, quando você fala assim, ó, se eu falar para você assim, ó, não pensa numa maçã, vai pensar numa maçã. Então, se você fica repetindo para você, ah, eu não posso comer chocolate, eu não posso ficar com fome, o que é que vai acontecer? Exatamente o contrário. Você vai querer mais chocolate, você vai sentir mais fome. E aí vai começar uma guerra interna aqui. Porque você não quer pensar em comida, mas você pensa em comida o dia inteiro. Você quer parar de comer, mas você só consegue pensar em comida o tempo inteiro. Como que você vai sair disso? E tudo aquilo que eu penso o dia inteiro, eu fortaleço. E se eu fortaleço, vai chegar no final do dia, o que que eu vou fazer? Eu vou comer, gente, até que não exista amanhã. Então, muitas vezes, sabe aquilo que vocês trazem para mim? É claro que essa fome noturna, lá no final do dia, à noite, essa fome noturna, ela pode ter várias causas. Pode ser, inclusive, uma falta de uma boa alimentação durante o dia. Porque a gente quer comer menos para ser magra, chega à noite e a gente está morrendo de fome. Vocês concordam comigo? Só para avisar, né? Deixa eu dar uma pausa, aproveitar e avisar que as lives sim ficam gravadas aqui no feed do Instagram, combinado? E aqui no YouTube elas ficam gravadas também, tá? E se você estiver no YouTube assistindo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, certo? E aqui no Instagram também, se você não é minha seguidora ainda, fica por aqui. Tá bom? A gente vai ter live a semana inteirinha. Segunda, quarta e sexta, 7 horas da manhã, 7 da manhã. Terça e quinta, 9 horas da noite, que é aquele horário que a gente já tá mais tranquila em casa, a criançada já jantou, né? Marido já chegou do trabalho. Então, ao vivo, sempre nesses horários, tá? Segunda, quarta e sexta, 7 da manhã. Terça e quinta, 9 horas da noite. Combinado? Então, imagina assim, ó. Vontade de mastigar, ansiedade à noite, vontade de comer o tempo inteiro. Vamos pensar da onde que isso vem? Eu passei o dia inteiro pensando em não ter fome, que eu não posso comer. A gente acorda, e eu sempre falo isso, né? Que a gente acorda querendo ser o quê? A gente acorda querendo ser magra. E aí você acorda querendo ser magra, você faz um jejum e o que que você põe na sua cabeça? Não posso comer, tô de jejum. E aí depois, o que que você faz? Você já vai pensando naquilo que você vai comer no almoço. Porque você fala, não, eu quero ser magra, tô fazendo jejum de manhã, muito linda, tomando minha água com limão, e na hora do almoço eu vou comer um franguinho com salada. Aí come lá um franguinho com salada. Mas você continua pensando em comida. Ah, porque eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, eu tenho que comprar aquilo que é saudável, eu tenho que fazer isso no almoço. Nossa, eu vou comer no almoço um franguinho com salada. Ai, queria tanto um docinho depois do almoço. Não, mas eu não posso porque eu tô focada. Ó, o excesso de foco, ó, a obsessão. Tô focada, tô focada, tô focada, tô focada. À tarde, bateu 4 horas da tarde, gente. A gente não quer mais ser magra. Mas vocês percebem que 4 horas da tarde a gente está pelo menos há 8 horas pensando em comida, tentando controlar a comida. E isso se mantém até a noite, a hora que você vai comer. Nossa, porque eu não posso comer, vou chegar em casa, aí eu não vou poder comer, aí você vai estar cansada, com fome. Pensou em comida o dia inteiro, vai chegar na sua casa, você sabe que tem ali e você não vai poder comer. E aí você vai ficar pensando. É como se a gente tirasse um retrato daquela comida que a gente não pode comer e colocasse aqui na cabeça e ela ficasse aqui, ó, o tempo inteiro chamando a nossa atenção. Então a mente não conhece o não. E quanto mais a gente pensa em comida, mais a gente vai querer comer. Por isso, muitas vezes, essa é a maior falha das dietas. Porque elas querem te fazer não sentir fome. E você fica com isso na cabeça. Eu não posso ter fome, eu não posso ter fome, eu não posso comer, eu não posso ter fome o dia todo. Então, quando e eu sei, eu falo com isso com maior respeito, gente, porque eu já fui essa pessoa. Então eu sei o que é acordar pensando em comida, tomar o café da manhã pensando no lanche, tomar o lanche pensando no almoço, almoçar pensando na próxima refeição, ficar contando a hora no relógio para comer de novo. Isso gera em nós ansiedade.
Obsessão nada mais é do que aquela coisa da ansiedade, do eu fico na expectativa, eu fico contando as horas para comer de novo. E muitas horas, muitas vezes eu conto as horas para comer de novo, mas eu vou comer muito pouco depois, porque na minha cabeça eu não posso. Então, excesso de foco também não te ajuda a emagrecer. E é esse o ponto aqui dessa aula. Então, quando a gente fala de foco, primeiro, você precisa entender que foco não é fazer tudo. Foco é fazer, escolher uma coisa e fazer aquilo muito bem durante a semana. Escolhe uma essa semana. Escolhe a mais fácil, né? Desde que não seja comida. Escolhe a mais fácil. Escolhe algo que, se você focar naquilo e pensar naquilo o tempo inteiro, isso vai te fazer bem. Imagina passar o dia inteiro pensando em beber água. Hum? Você coloca de foco que você precisa aumentar a sua água no dia e você vai beber água aquele dia todo, aquela semana. O seu foco vai ser hidratar. Você vai fazer mais xixi, você vai ficar menos inchada, você vai sentir menos fome, sua pele vai ficar mais bonita. Hum? É um bom negócio colocar água no foco. E se você ficar obsessiva por beber água, a gente até agradece, não é mesmo? Não é. Agora, imagina você colocar de foco na sua semana, praticar 30 minutos de atividade física por dia e você pensa só nisso. Eu quero ir para academia, eu vou fazer 30 minutos de atividade física, pode ser na minha casa, não precisa ser na academia, mas eu vou fazer e aquilo fica na sua cabeça, você está estimulando o seu desejo de realmente fazer atividade física. Então você vai e segue um monte de gente que pratica atividade física, começa a se inspirar, vê aquela sua amiga que estava acima do peso, começou a correr, e aí ela já está mais magra, e aquilo começa a te dar, né? Foco, eu vou olhar só para isso. Eu vou olhar só para pessoas iniciantes como eu que estão começando uma atividade física e que já estão tendo resultado. Eu vou buscar isso no meu Instagram, na minha vizinhança, nas minhas amigas, quem treina, quem já começou a fazer alguma coisa. Foco. Então, uma coisa, escolhe uma coisa, uma só. Então, vamos fazer o exemplo com a água? Exercício para você essa semana. Escolhe um foco, por exemplo, a água. E aí escreve tudo que você vai fazer para melhorar o consumo de água da semana. Então, escreve, por exemplo, assim, ó, eu vou colocar uma garrafinha de água em todos os lugares que eu frequento da minha casa. Então, eu vou deixar uma garrafinha de água do lado do sofá, vou deixar uma garrafinha de água aqui no meu consultório, vou colocar uma garrafinha de água na minha bolsa. Ah, eu gosto de água geladinha com limão. Então eu vou começar a fazer uma aguinha com limão durante o dia, porque isso vai me estimular a beber bastante água. Então, ó, um foco, beber água. Duas ações, colocar garrafinhas de água em todos os lugares que eu frequento e fazer uma aguinha com limão para eu ir tomando durante o dia. Isso é foco. E aí, essa semana, eu vou fazer isso 100%, com intensidade. Muito direitinho, muito bem. Pronto. Você pode fazer isso com qualquer coisa. Que eu dei o exemplo da água porque eu estava com ela aqui na mão. Mas você pode fazer isso com treino. Você pode fazer isso, você pode acordar mais cedo. Você vai falar, não, eu vou acordar todo dia essa semana mais cedo e vou fazer alguma coisa por mim. Sei lá, vou me cuidar melhor, vou sair para fazer uma caminhada, vou fazer uma skincare, eu vou me cuidar mais. Então, o foco é acordar mais cedo. E as ações é aquilo que eu vou fazer quando eu acordar mais cedo. Foco. Agora, imagina a gente pega e coloca a comida como foco. E aí a gente só pensa naquilo o tempo inteiro. A gente vai comer mais. A gente vai transformar isso numa obsessão. E no caso da comida, isso não te favorece. Porque pensar em comida o tempo inteiro vai gerar uma guerra dentro de você. Você vai pensar em comida o tempo todo, mas você não quer pensar em comida o tempo inteiro. E isso vai gerar um conflito emocional. Toda vez que a gente tem um conflito emocional, toda vez que a gente tem um conflito emocional, a gente acaba descontando na comida. A gente acaba perdendo o controle. A gente acaba desistindo, desanimando, porque existe um conflito, existe uma guerra interna. Metade de mim pensa em comida o tempo inteiro e a outra metade não quer pensar. Por isso que
eu nunca colocaria a comida como foco de um processo de emagrecimento, até porque ela não é. Se a gente cuida da nossa ansiedade, se a gente se cuida melhor, se a gente dorme melhor, se a gente aumenta a hidratação, se a gente aumenta a atividade física, a comida ela passa a perder um papel de importância na nossa vida. Entende? Ela já não é o centro da minha atenção. E aí fica muito mais fácil controlar algo se eu não estou ali olhando para aquilo o tempo inteiro. Se eu não estou me estimulando a comer de forma indireta o tempo inteiro. Eu tiro o foco daquele lugar. Sim? Espero que tenha feito sentido. Não é? Que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre foco de uma forma muito real, certo? Lembrem que as lives continuam a semana inteirinha, então não perde, porque cada semana tem um assunto melhor do que o outro. E eu solto sempre um spoiler lá no grupo do WhatsApp. Se você não tá no grupo, você tá perdendo. Então entra aqui no link do Instagram, quem tá no Instagram, quem tá no YouTube, no link que tá aqui embaixo do vídeo. Se inscreve, entra no grupo para receber sempre um spoiler, uma reflexão, um pensamento do dia sobre o assunto da live. Combinado? Sim? Então foi muito bom começar a semana com vocês. A minha recomendação é que você, sabe o que você pode colocar de foco essa semana? Você pode colocar de foco participar de todas as lives ou assistir no horário que você conseguir assistir. Então, coloca o foco em aprender mais sobre você, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, em melhorar as suas dificuldades primeiro nisso, para depois, quando começar um processo de emagrecimento, já começar ele com a cabeça no lugar e com as emoções em ordem, tá bom? Um beijo para vocês, um excelente dia para vocês e a gente se vê na live de amanhã às 9 horas da noite.